Quero deixar aqui a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, e eu quero falar sobre a apostasia dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Eu vou ler só um versículo da primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo dias que as Escrituras está dizendo aqui, no capítulo 4 de 1 Timóteo, estamos vivendo dias, tempos finais. A igreja do Senhor está vivendo dias difíceis na terra. Nós, a igreja do Senhor, estamos vivendo momentos difíceis. Apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É você estar seguindo uma direção e você mudar. O que você aprendeu, você mudar. Nós vemos que apostatar da fé é dar ouvido a espíritos enganadores. Você lê um versículo da palavra de Deus, você medita na palavra, e você, muitas das vezes, por não entender as Escrituras, você começa agora a indagar sobre aquele versículo. E você não quer aceitar aquele versículo, aquela palavra que o Senhor está dizendo aqui. Muitas das vezes, nós olhamos, Deus diz assim: não matarás. Mas muitas das vezes, eu não aceito aquela palavra. Eu vou e mato. Não é matar a pessoa fisicamente, estou dizendo no sentido geral. Às vezes eu posso matar uma pessoa em palavras, em gestos, em ações. Então nós vemos aqui que nós não estamos obedecendo, estamos fazendo o quê? Apostatando, dando ouvido a outros espíritos. E nós temos que ouvir o Espírito de Deus, temos que ser sensível a ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor é que nos convence. Ele intercede por nós a Deus com gemido inexprimíveis. E nesses últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis, que muitas das vezes nós, olhando para as Escrituras e servindo a Deus de forma assim, não de forma completa, nós nunca prestamos um culto a Deus, uma adoração a Deus completa, sempre pela metade. E muitas das vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus. Mas o que Jesus disse? Ide por todo o mundo, e dizendo: pregai a palavra, evangelizai, fazeis discípulos. Isso é o ide de Jesus. Nós vemos nesses últimos tempos que é briga, reino contra reino, nação contra nação, pastor contra pastor, ministério contra ministério. Nós vemos isso na nossa frente todos os dias. E nós estamos fazendo o quê? Assistindo isso de camarote. Estamos assistindo isso de camarote. E nós, muitas das vezes, estamos perdendo oportunidade de falar a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor, nós meditando aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, que o Espírito Santo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E nós igreja, nós pastores, nós cristãos, estamos muitas das vezes brigando por pouquinha coisa, questionando por pouca coisa. Nós vemos se, por exemplo, enquanto nós estamos aqui brigando, discutindo se nós podemos ir ao templo ou não, se nós podemos dar o dízimo ou não, se nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo ou não, almas estão morrendo. Almas na África, na Índia, na China, nações estão perecendo. O Evangelho está fraco. Nós estamos pregando o Evangelho fraco, o Evangelho que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, porque as portas do inferno estão prevalecendo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, no versículo 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a porta do inferno, se as portas do inferno está prevalecendo, então não é a igreja de Cristo. Nós vivemos muitas vezes discutindo coisinhas, coisinhas mínimas, coisinhas bobas, e as almas estão perecendo, e as portas do inferno prevalecendo. As drogas é a porta do inferno. A idolatria é uma porta do inferno. A maçonaria é uma porta do inferno. Se isso na minha cidade, na sua cidade, está prevalecendo, então nós não estamos fazendo o papel da igreja. Jesus disse que a palavra do Senhor é firme, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. A minha igreja, eu e você. Agora ficamos brigando, ficamos discutindo a questão da lei. Amém, vamos fazer a obra de Deus. Vamos pregar sim, vamos alertar o povo. Mas o que diz a palavra do Senhor em Tito, capítulo 3, versículo 9? Vamos ler? Tito, capítulo 3 e versículo 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver aqui o que Deus está dizendo através do seu servo. Tito, capítulo 3 e versículo 9. Muitas das vezes é o que está escrito aqui, está dizendo assim, Tito 3, 9 diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vã. O versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Por exemplo, enquanto nós ficamos debatendo, falando se é certo ou não, se pode ou não, eu creio assim, que nós não devemos questionar essas coisas. Tudo bem, está aqui nas Escrituras, temos que aprender sim. Mas qual é o foco da igreja? É isso? É debater um contra o outro? É falar mal um do outro? É questionar a ação do outro? Não. Nós temos que orar, entregar nas mãos do Senhor, se unir. Se você for ler Jeremias capítulo 4, versículo 5, está dizendo ali, se unir, entrar nas cidades fortes. E eu creio que aquele versículo dá a ideia de você entrar numa cidade onde a maçonaria está prevalecendo e ali você pregar a palavra naquela cidade, fazer um culto ao ar livre e ali fazer uma obra de libertação, falar contra, pregar, tocar a trombeta, soar a trombeta, incomodar o povo, pregando o evangelho, pregando a palavra. Se nós pararmos de brigar, se nós pararmos de ficar falando um do outro, eu acho que a igreja vai prevalecer. Mas enquanto nós estiver brigando, estiver discutindo, muitos pastores que quer ver, não, a minha igreja tem mais. Nessa área eu sou contra o templo. O templo é um lugar que nós se reunimos para ali pregar a palavra, falar de Jesus. Mas se está tendo confusão e as pessoas estão querendo ser um maior que o outro, está errado. Está errado. Então nós temos que pregar a palavra. Olha o que diz o versículo 8 de Tito 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que é aproveitado aos homens? Proveitoso. O que é de bom valor? É os debates? É as críticas? É se convém ir lá ou não convém ir?
Será que isso é boa obra? Isso é fazer a boa obra? Qual é fazer a boa obra? É nós pregar a palavra, ajudar os pobres. Jesus disse: tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tem lugares na África que estão vivendo a sequidão. Enquanto as igrejas estão brigando, vamos se unir, os pastores, os irmãos, e vamos lá contratar uma empresa e fazer poços artesianos lá. Eu estava ouvindo um pastor José Rodrigues, pregando. Ele foi numa cidade e ali ele está abrindo poços artesianos, R$50.000 cada poço. Tive sede, não me deste de beber. Enquanto nós ficamos atrás de uma escrivaninha, ficamos atrás de um púlpito, muitas das vezes, almas estão morrendo. Vidas estão perecendo, morrendo de sede e de fome. E nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Agora eu digo para todos que estão me assistindo, que vão me assistir, que eu não vejo mal nenhum você estar numa igreja, no templo. Porque o apóstolo Paulo diz, eu creio que, se não falha a memória, em 1 Coríntios, as cartas aos Coríntios, dizendo assim, o povo questionando sobre se deve comer carne, se deve questionar do dia, da noite. Se eu vou no templo adorar a Deus, ou vou no templo pregar a palavra, ensinar, para Deus eu estou fazendo. Agora, se eu não vou, para Deus eu não vou. Se eu vou, para Deus eu estou indo. E se eu não for, para Deus eu não estou indo. Mas é tão simples de resolver isso aí. Agora nós ficamos questionando, perdendo tempo. E as almas morrendo. E as almas morrendo. Eu tenho uma igreja, Deus me deu. Eu sei que eu sou criticado e muitos vão me criticar, mas eu não vou no templo visando fins lucrativos. Eu vou no templo, na igreja, no ministério, a placa não vai salvar ninguém, a denominação não vai salvar ninguém, mas nós se reunimos. Imagina, eu penso assim, é um pensamento meu. Já está difícil você pregar o evangelho. As pessoas em si, elas querem ter um compromisso, elas querem ter alguma coisa para fazer. Elas querem ir em algum lugar. Algumas pessoas sentem vontade de ir no shopping. Elas vão lá, vão se alimentar, vão lá passear, comprar roupa. E tem pessoas que sentem vontade de ir na igreja, ali, se assentar, se acomodar, viver um pouquinho e ouvir a palavra de Deus. Está ali, prestando atenção, ouvindo a mensagem. Então, tem pessoas que eu vejo assim, que saem alimentadas de lá. Mas muitas vezes nós questionamos isso, criticamos, colocamos até em pauta, em debate. E esquecemos de fazer o que mais importa para Jesus, que é ir atrás das almas, matar a fome delas, matar a sede delas. E eu tenho certeza que Deus vai me dar condições para me fazer isso aqui na minha cidade, em Guararema. Deus vai me dar condições para que eu possa ir até a África. Se você não pode ir, se você não quer ir, me patrocina. Me patrocina que eu vou. Eu vou lá pregar o evangelho e vou dar comida. Mas eu preciso de dinheiro, eu preciso desse recurso para ir. E se eu não tiver esse recurso, como que eu vou? E se eu não tiver esse recurso, como que eu vou fazer a obra? Então, muitas das vezes, nós ficamos questionando por pouca coisa. E nós perdemos de ser igreja do Senhor. Muitas das vezes, eu sou contra, muito contra. Fofoca dentro da igreja. O que é fofoca? A porta do inferno que está prevalecendo dentro da igreja. Quantas pessoas estão se desviando, afastando os caminhos do Senhor por pouca coisa. Estão se apostatando da fé. Pessoas que outrora estavam ali na igreja louvando a Deus,
adorando a Deus, lendo as Escrituras, hoje estão na cachaça, estão no vício. As pessoas estão perdendo a essência. A fé está definhando, está caindo, estão morrendo. E nós ficamos brigando. Pelas Escrituras, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, quando os discípulos estavam admirando aquele templo, estavam focando naquilo, ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas nós temos aqui fazer a vontade do Senhor, o ide do Senhor. Se na sua cidade, se na sua igreja, se na sua denominação, ou se você não tem denominação, você faz um culto na casa, você ali prega a palavra, ensina numa praça pública, ou num culto ao ar livre em algum lugar, se o inferno está prevalecendo, nós temos que se unir mais. Em vez de nós ficarmos criticando e ficarmos debatendo se pode ou não pode, se vai ou não vai, se faz ou não faz, se contribui ou se não contribui. Nós se unirmos e fazer a força. E eu creio que tem igreja que realmente o pastor ganha um dinheiro enorme. Mas a gente não vê essas igrejas grandes, com caminhão de som, ou com a Kombi, fazendo um culto ao ar livre, ganhando almas. Eles estão focados só no templo. Eles estão se reunindo só ali no templo. Está esquecendo das almas. Está esquecendo das almas. Então, isso é errado. Isso é errado. Você focar só... Não, tem que ser o templo, a minha igreja, o meu ministério. As pessoas estão fazendo o seu reino aqui na terra. Ele quer prevalecer aqui na terra, o seu reino. Ele está esquecendo do reino de Deus. Então estão levantando reinos, mansões, grandes, estrondosas igrejas. E as almas morrendo de fome. As almas perecendo. Quantos jovens em toda a terra, no mundo inteiro, que morrem de overdoses, de prostituição, coisas terríveis, pornografia. O que nós estamos fazendo? Agora, se nós se unirmos, a igreja do Senhor Jesus se unir, orar, ali viver as Escrituras, viver a palavra de Deus, essas coisas podem mudar. As drogas estão prevalecendo. Então a porta do inferno está prevalecendo. A maçonaria, as pessoas têm medo de falar sobre isso. A maçonaria é uma porta do inferno. A maçonaria é uma porta do inferno. A idolatria é uma porta do inferno que está prevalecendo. E o que nós, pastores, que nós, servos de Deus, estamos fazendo para isso? Reino dividido não subsiste. Eu não posso ter comunhão com o pastor da igreja A. Eu não posso ter comunhão com o pastor da igreja B. Porque ele não vai me receber, ele não vai aceitar minhas ideias, o que Deus falou comigo, a revelação que Deus falou comigo. Aí cada um monta um ministério, cada um monta uma denominação e faz a sua vontade. Homens amantes de si mesmo, corruptos, ladrões, fazendo da igreja, fazendo do povo de Deus negócio. Mas eu digo para você, que está me assistindo, o que vai me assistir, que Jesus, ele não está preocupado. Por mais que ele nunca foi em templo, nunca teve um templo, por mais que ele nunca deu dízimo, a preocupação dele não é essa. A preocupação do Senhor Jesus é as almas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a
toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Tem muitas pessoas que correm atrás do sinal, mas aquele que crê, o sinal segue ele. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para deixar, para nós meditarmos. Eu faço uma pergunta agora. Você pode responder depois. As portas do inferno estão prevalecendo na sua cidade? As portas do inferno estão prevalecendo na sua igreja? As portas do inferno estão prevalecendo na sua casa?